projetar em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse texto, logo nós entendemos, e nós temos que voltar o texto aqui, porque aqui é um texto, mas nós temos que ir ao todo o contexto que referencia esse texto. E nós temos que voltar ao livro do Êxodo, quando a Bíblia nos diz que Moisés, fugindo da presença de Faraó por ter matado um egípcio, e se escondeu na casa de Jetro no deserto. Se você conversar, você não vai prestar atenção à palavra, viu? E a Bíblia diz que ele, na casa de Jetro, se encontra com Deus um certo dia no Monte Horebe, o monte do Senhor. E o monte estremece, ele vê uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Todos nós somos conhecedores de causa. E a Bíblia diz agora que quando a sarça estava pegando fogo, ele se aproxima, como todo homem, curioso para saber o que estava acontecendo. E a voz de Deus brada saindo daquela sarça até Moisés. E diz: Moisés, olha, tira a sandália, porque o lugar que tu pisa tu é santo, é santo. E Moisés fica temoroso, com medo, e pergunta: quem é o Senhor? E se eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ao mesmo tempo Deus começa a fazer uma chamada poderosa para a vida de Moisés, dizendo: Moisés, tu vai voltar ao Egito, porque agora tu serás o libertador de Israel dentro do Egito. E a Bíblia diz que ele usa uma linguagem que alguns teólogos dizem que ele era gago, outros dizem que a sua língua era pregada, mas não dá para se crer nesse texto ou nessa linhagem teológica, porque Moisés foi criado dentro do Egito, e o Egito naquela época era a maior potência, que se assim possa dizer, em termos de oratória, em termos de cultura, em termos de astrologia e outras coisas a mais, economia. O Egito era uma potência, mas quando ele diz: eu não passo, a minha língua está pesada, eu não tenho como falar porque não sei falar, ele se achou incapaz de ir até o rei da época, que agora ele se achou de uma forma inferior, porque quando o tempo que ele passou na casa de Jetro, ele perdeu toda a cultura egípcia, ele perdeu toda, vamos dizer assim, a sua ligação com o Egito, e agora passou a ter uma nova cultura, uma cultura que no clero antigo está falando sobre pastor. Pastor é um clero antigo que vem de Abel, dali vem o primeiro sacrifício levítico, é baseado no que Abel fez. Então a Bíblia diz agora que eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade de ir até o Faraó. Então a Bíblia diz que Deus faz questão, em uma revelação profunda e tremenda, em falar a respeito do seu irmão Arão. A Bíblia diz que tu vai e volta, porque lá levantarei o teu irmão Arão. Livro de Salmos, de número 89, versículo de número 19, diz: então em visão falaste, dissestes, socorri um que é esforçado, e exaltei um eleito no meio do povo. Então eu entendo que quando Deus quer levantar alguém, ele fala em visão, ele se manifesta, ele se revela. Amós capítulo 3, versículo de número 7, Deus não faz nada antes que revela aos seus servos e aos seus profetas. Então eu entendo que a chamada de Arão também era certa, a chamada de Arão era tão poderosa, que Deus disse assim: só não vou chamar você, mas vou chamar também o teu irmão. Deus fala em visão para Moisés, e Moisés dali sai ao encontro do Egito, e no meio do caminho Deus também fala com Arão. A carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: e o Espírito testifica que nós somos família de Deus. Então automaticamente o Espírito de Deus, ou o próprio Deus que falou com Moisés na sarça, foi o mesmo que veio a Arão dizendo: saia ao encontro do teu irmão, porque eu preciso confirmar o ministério dos dois. A Bíblia diz que quando ele sai, os dois se abraçam, se alegram, e logo foi aquele acontecimento que todos nós outros conhecemos a respeito de tanto milagre, de tanta coisa que aconteceu no Egito, por amor a um povo que a Bíblia diz que estava no Egito sendo oprimido, sofrendo, mas quando o clamor a Deus, Deus fez questão de se levantar e levantar alguém para que usasse de benefício aquele povo. Então eu entendo o que diz a Bíblia no livro do profeta Jeremias, profeta chorão, que quando nós clamamos a Deus, Deus
não quisesse, porque hoje para ser pregador tem uma facilidade muito grande. Hoje se fabrica sermão só pela internet. Você vai, põe o tema do esboço e puxa e prega, mas só que aqui não é assim. Aqui é de joelho no chão. Eu aprendi com os meus pais na fé que para ter uma boa mensagem é preciso ter oração e comunhão com Deus. Então eu entendo que eles disseram: Senhor, a palavra, o negócio é árduo, o trabalho é árduo, mas eles não disseram: Senhor, eu não vou. Mas eles agora se colocaram de frente a fazer a vontade de Deus. Quantos aqui tem que querem fazer a vontade de Deus? Quantos aqui estão e querem ficar de frente? Então eu quero dizer uma coisa: você te prepara, Deus vai te levantar e vai te colocar de frente, mas não espera a PM dado na tua porta, não espera uma casa de 5 vão ou de 5 quartos, mas espere uma jumenta, espere o deserto, espere a calúnia, espere a perseguição, mas Ele está com você nesta prova. E quando eles entraram agora no Egito, pastor Flávio, eles vieram logo ao rei da época e disse: olha, eu me encontrei, Moisés disse, eu tive uma experiência tremenda com o Deus do meu povo, e ele me falou que você tem que libertar. O rei não acreditou. Vieram as 10 pragas, e depois da última praga, que foi matar os primogênitos filhos de Faraó, a Bíblia diz que eles saíram a caminhada, e se você ler o texto da saída, eles passaram pelo deserto chamado deserto de Sur, C-U-R, Sur, que é um dos piores desertos relatados dentro da Bíblia Sagrada. E se você for ver o texto, só passaram 3 dias lá. E quando Moisés disse: por que nós passamos 3 dias nesse deserto? Deus disse: é para eles virem e aprenderem a mim adorar. Então quando Deus tira você da prova, Ele coloca no deserto. É isso, Deus tira da prova e coloca no deserto, sim, porque deserto é lugar de provisão para o crente. Aleluia, deserto é lugar de adoração a Deus. Vamos para cá. A Bíblia diz que eles vão uma trajetória muito longa, muito tremenda, e quando chega agora perante o mar se abre. Depois dali passa-se alguns anos, e nós vamos ver no livro de Números, capítulo 16, que um homem líder de uma tribo, de um povo, olha agora para aquela panelinha, se assim possa dizer, que na verdade não era panelinha, era uma projeção divina, era uma palavra revelada, era uma escolha de Deus, e escolha de Deus ninguém questiona, escolha de Deus ninguém diz assim: não é, não pode, porque depois que Ele escolhe, está escolhido, e ninguém pode tirar a mão de Deus sobre a vida daquele que Deus escolhe. Então, um líder olha e diz assim: eu quero dizer, Moisés, que isso que está acontecendo aí entre você, Arão, e Miriam. Miriam profetiza. Arão agora era o ajudador, não era nem sacerdote ainda, mas era o ajudador de Moisés em tudo que ele fazia. Vamos dizer que era o braço direito de uma forma literária. Isso é panelinha. Você quer morrer, deixar seu irmão como líder, mas Deus tem os seus projetos, e quando isto acontece, angustia Moisés de uma tal forma, de uma maneira terrível, deixa Moisés angustiado, que ele reconhece que o seu irmão não era projeção da sua chamada, mas ele tinha a própria chamada, porque quem revelou foi Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não existe estilo de pregação, porque eu prego de um jeito, o pastor Edson prega de outro, o pastor Flávio prega de outro, mas aqui não existe melhor, porque todos nós pregamos para anunciar o reino, e quando nós pregamos de cada um da sua forma, e vidas se convertem, as pessoas são restauradas, eu e você não crescemos, quem cresce é o reino dos céus. Aí agora, a Bíblia diz que eles se uniram, e quando Coré olhou e disse assim: eu quero dizer que da panela, Moisés, de uma forma irada, disse: olha, eu quero dizer que não foi eu que escolhi o meu irmão, mas o meu irmão tem uma unção própria sobre a vida dele. Eu estava vendo a diversidade de timbre de voz e de forma de cantar. A nossa irmã passou por aqui com uma forma, o nosso irmão passou aqui com outra forma, o nosso irmão aqui passou com outro timbre de voz, mas a gente olha assim: quem é o melhor? Nenhum é o melhor,
foi Deus que escolheu, meu irmão, a terra vai se abrir e a terra vai engolir você, quem estiver com você. Moisés fechou a boca e logo a Bíblia revela que a terra se abriu e ele, 240 homens foram engolidos pela terra. Porque eu quero dizer para você, quando Deus escolhe, está escolhido, e se for preciso Deus abre terra, mostra que é com você, ele abala a terra, os céus e o mar, mas ele confirma o que tem na sua vida. Aí a Bíblia diz que depois dali eles foram ao templo ou às tendas, o tabernáculo feito por tenda, e logo ali eles chegaram, se dobraram os joelhos, oraram ao Senhor. E quando o Senhor disse: eu vou matar todos eles, Deus manda Arão se levantar, Moisés manda Arão se levantar e diz: vai ao meio do povo e levanta sacrifício por este povo. Agora veja essa cena, por favor. Quando Arão chega no meio do povo, corpos em todos os lugares, Arão põe a mão na cabeça, se não acredito. Aí levando o sacrifício, Deus termina de matar quem tinha de